Shalom, queridos. Vamos para o nosso estudo essa manhã. Capítulo 8, correto? Eu marquei aqui, daí tem 2 na folha, não me lembro. Mas é capítulo 8, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Anota isso aqui, eu vou até marcar, eu estava esquecendo de te incentivar. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Você pode olhar isso aqui, você vai ver lá no capítulo de Hebreus mesmo, você vai voltar um pouquinho. Por isso, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele é o sumo sacerdote. Então, temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus. Pega aí e hoje eu vou dar aqui mais uns estudos para você, que você tem que começar a fazer as suas ligações aí na mente dos versículos, tá bom? Vamos para Efésios um pouquinho. Efésios 1:3, anota ali no lado, no ladinho desse assentado nos céus, coloca assim, Efésios EF 1.3. E daí o que tu vai ler lá em Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então foi nos lugares celestiais em Cristo. Esse sumo sacerdote está nos lugares celestiais. Amém? Tá entendendo isso? Agora vai para Efésios 2:6. Estamos estudando Hebreus, mas eu preciso te dar aqui essa parte, essa informação é muito poderosa. Efésios 2:6 vai dizer assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então coloca lá, Efésios, no ladinho na nota ali do capítulo 8 de Hebreus, no verso 1, aonde fala assentado nos céus, destaque esse assentado nos céus, coloca agora Efésios 2:6. Então, o lugar onde você está, eu costumo dizer, minha mesa tem rodinha aqui, queridos, eu empurrei ela. Eu costumo dizer que o céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão aonde você está. Amém? Não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está. Vamos mais um pouquinho aqui? Gosta de Bíblia? Então vamos lá. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Então, se já ressuscitaste com Cristo, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele, então devemos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, coloca lá também, Colossenses 3:1. Até para você que gosta de anotar, eu risco na Bíblia, anoto na Bíblia, em tudo que é lugar, pinto minha Bíblia, é tudo assim, coloridinha, desenhada, então é uma coisa linda. Mas para você que gosta, tem também a Bíblia Note. A Bíblia Note é uma Bíblia que tem um espaço no lado só para as anotações. Estão conseguindo acompanhar aqui comigo? Então vamos lá. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Verso 4, capítulo 8. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Se ele fosse terreno, se ele estivesse na terra, ele não seria nem um sacerdote, porque havia sacerdotes oferecendo dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Opa, vou ter informação. Sombra das coisas celestiais. Marca aí. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo
que no monte se te mostrou. Então, faze tudo conforme o modelo. Está falando de algo interessante aqui, ó. Conforme o modelo que no monte te se mostrou. O modelo do tabernáculo era celestial. Então, o tabernáculo era uma imagem do céu, trazida para a terra. Não era perfeito, mas era para que os homens oferecessem sacrifícios e os dons. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente quanto é o mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Olha aqui, então falando de Jesus, que ele é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Houve uma troca de aliança, queridos, você precisa entender. Houve uma nova aliança. Eu sabia que esse pastor está judaizando a igreja, porque ele fica falando da antiga aliança, e fica aí falando que a gente tem que guardar a lei. E aí Jesus veio e trouxe uma nova aliança. Viu como está tudo errado? É só graça, meu irmão. É isso que todo crente vai parar por aqui e vai dizer. Ninguém está falando de lei aqui, está falando de aliança. E o Senhor diz no Antigo Testamento, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel. O termo nova aliança não é o Novo Testamento, queridos. É Deus falando lá em Jeremias que faria uma nova aliança com o povo de Israel. E agora? O que a gente faz com essa verdade? Vamos repetir os 6. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, nunca teria se buscado uma segunda. Circula e marca, para você entender que houve uma mudança de aliança. Teve uma segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Está citado aqui, Jeremias 31, 31 a 34. Hã? Ai, como eu amo a palavra. O povo não lê Bíblia e quer ensinar. Jesus tem misericórdia, Senhor. O povo não conhece a Torá e quer falar do Novo Testamento. Eu vou ler, deixa eu pegar aqui de novo. Anota aí, no verso 8. Circula ele aí também, pinta ele. Jeremias 31. 31. Eu vou ler para você ver. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Opa! Eu desposei. E eles invalidaram. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia, aleluia. Jeremias 31, 31 a 34. A nova aliança está aqui, queridos. Nova aliança não é invenção de Jesus, é promessa de Deus Pai, do nosso Deus Pai, que desde o Gênesis até o Apocalipse continua sendo o mesmo, e nele não há nem sombra de variação.
Eu sou o mesmo, eu, o Senhor, não mudo, por isso que vocês não são consumidos. O Senhor é imutável. Para de achar que tinha um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo. É o mesmo Deus, nosso Pai. Isso aqui não invalida nada, eu não estou dizendo que é melhor o antigo do que o novo, eu estou falando simplesmente que a aliança antiga, ela não resolvia, mas ela apontava uma direção. E a direção é Cristo, porque Romanos 10:4 diz, porque o fim ou a finalidade da lei é Cristo. Quem não conhece a lei não vai conhecer Cristo, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. E como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha, eles não permaneceram na minha aliança. E eu não atentei para eles, porque eles quebraram a minha aliança. E a que eu vou fazer nova agora é diferente daquela que eu fiz com eles. A aliança que ele fez era com sangue de animais. E a lei estava escrita numa pedra. Era sombra do que haveria de vir. Agora eu vou escrever a Torá no seu coração. E cada um de vocês me conhecerá. E não precisará que ninguém fique ensinando você a Torá. Porque no momento em que você pegar a Torá, o Espírito que habita em você trará luz para você. Você acha que eu faço curso com algum rabino? Tem um rabi que mora em mim. Yeshua. A Torá no meu coração. E o Espírito Santo, que é a Torá que eu recebi, que todos nós recebemos quando cremos, ele traz luz à minha compreensão. Mas não porque eu fico assistindo Netflix e comendo pipoca. Porque eu debruço, ponho minha cara nesse livro. De dia e de noite, e fico meditando naquilo que ele diz. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Está escrito aqui, queridos, 10. Hebreus 8:10. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um seu senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É o mesmo texto de Jeremias, queridos. Tá? Esse é Jeremias 31 a 34. Ó, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Verso 11, circula ele, puxa uma flechinha para o lado, e escreve 1 João 2:27. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Aleluia! 1 João, não deu para ver. 1 João 2:27. Permaneça nele, permanecer em mim. Sem mim nada podeis fazer. Se permanecereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Quais são as palavras de Yeshua? Vamos achar esse texto. Se permaneceres... Ó, coloca aí no lado também sobre permanecer. João 8:31. João 8,
31 a 32, que você sabe que a verdade os libertará, né? Recebeis a verdade os libertará. Tem mais um aqui. João 15. João 15. Acho que é 7. João 15, 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Agora, pega o evangélico, abre a cabeça dele e coloca dentro desse cérebro a seguinte questão. Como que ele quer que as coisas sejam concedidas para ele se a palavra... E a palavra... Você tem dúvida que a palavra é a Torá? Alguém tem dúvida aqui? Jesus está falando se as minhas palavras, as palavras dele, eu nada falo por mim mesmo. Eu vou ter que dar esse versículo também. Ó, anota aí. Meu Deus, João 12, 49. Pois eu Pois eu não falei nada por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. Eu vou te dar uma série de versículos aqui, eu não sei onde é que eu vou anotar mais no meu texto, na minha Bíblia aqui, não é a Bíblia Note, mas eu estou cheio de anotações. Vamos lá. Anotou esse aí, João 12, 49? Agora vamos para o próximo, então. João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mais um? João 8, 26. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. João 8, 26. Vamos mais um aqui? João 16, 12. Ainda tenho muitas verdades que vos desejo... ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Jesus está dizendo, você tem muita coisa para saber. E eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas é muito para a cabeça de vocês agora. E agora, não está muito no contexto, mas é bom você ter esse texto aqui. Hebreus 8:11. Eu estou fazendo referências de Hebreus 8:11, para quem está chegando agora e talvez está se sentindo meio perdido. Olha aí, agora João 12:47. João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Quem está falando agora? O Jesus encarnado, a Torá encarnada. Então Jesus não está preocupado. E aí a pessoa pega esse João 12 e fica dizendo assim, que não pode julgar aquele que não receber. Não, queridos. João 3,36 já diz que aquele que não crê no Filho já está condenado. Então a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o mundo já está julgado, querido. Você não precisa ficar julgando ninguém. Você tem que trazer vida, trazer a Torá para o coração desse povo. 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. E de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Aí você vai dizer assim, viu, mais uma vez, Jesus está dizendo aqui que Deus está falando que não vai lembrar mais. Queridos, ele não vai lembrar porque está mudando a aliança. Antes o sangue de bodes não podia resolver, nós vamos ler isso aqui. No próximo capítulo, amanhã, nós vamos falar sobre a imperfeição da primeira aliança. O sangue dos animais não resolvia.
Ele todo ano tinha que ser renovado, todo ano tinha que ser renovado. Agora, pelo sangue de Jesus, foi expiação eterna, uma vez por todas, ele entrou no tabernáculo, como o mais perfeito tabernáculo, ele nos livrou de todo mal. Isso não quer dizer que agora a gente não possa pecar novamente, ou que nós não possamos. Queridos, o que nós precisamos entender é que o sangue precisa ser aplicado. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aí, viu? Olha só, acabou. Não, queridos, a aliança do sangue de animais vai acabar e vai passar a ser o sangue de Yeshua. Já aconteceu. Inclusive em hebreu já aconteceu. Eu estava explicando aqui para o hebreu, o judeu, que ainda estava atrelado aos sacrifícios do templo, porque não reconheceram Yeshua. Ele está dizendo assim, ei, deixa eu te mostrar. Já aconteceu, está aqui. Amém? Ah, Jesus, glória a Deus. Estou muito feliz nessa manhã. Palavra poderosa. Abre os nossos olhos, eu renovo as minhas forças e o meu entendimento. E isso que eu peço que o Senhor faça na tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o seu entendimento e fazer com que a Torá viva no seu coração. Pelo poder do Espírito Santo, manifeste vida de Deus por onde você passar. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E amém. Amém, queridos. Encerramos então. Dá até vontade de pular para o 9, mas como Hebreus é curtinho, nós vamos ir digerindo capítulo por capítulo. Ele é pequeno, mas tem muito ensinamento. Que o Senhor abençoe você, que você tenha um excelente dia. Obrigado por estar junto aqui mais uma vez. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.